Vamos lá, galera, vamos dar continuidade aqui à nossa revisão de citologia. Coloquei uma questãozinha aqui para a gente observar como que pode cair no Enem essa questão de transporte via membrana. Olha aqui, 2019, Enem de 2019. Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. O sal foi absorvido pelas batatas por... Qual foi o transporte que aconteceu lá? Letra A, osmose. Osmose, lembrando, que está relacionado com o transporte de solvente. A gente observou aqui que o que foi transportado foi o sal, né? Sal é soluto, então osmose não é. Fagocitose não está relacionado com isso, tá? Fagocitose é um englobamento de estruturas muito grandes pela célula. Por exemplo, uma célula que combate bactérias, ela vai englobar uma bactéria para degradar essa bactéria dentro dela. Fagocitose também não é a questão. Exocitose é expelir alguma coisa de dentro da célula, não está relacionado. Pinocitose também está relacionado com um englobamento de estruturas maiores, não é também. Como a gente viu na aula anterior, a questão está relacionada com difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. Vocês lembram disso? Gradiente de concentração a favor é quando sai de onde tem mais para onde tem menos. O caldo do feijão estava cheio de sal. Ela colocou a batata ali sem nenhum tempero, ou seja, dentro da batata tinha pouco sal. O sal ele passou do caldo do feijão para dentro da batata. Olha que interessante. E a gente tem aí um transporte através de difusão. Como foi sal, né? Sal, quando ele está na água, ele forma aqueles íons, né? Íon cloreto e íon sódio. A gente está relacionando aí com uma difusão do tipo facilitada, porque os íons, lembrando, têm cargas positivas ou negativas, são polares, tem que passar por proteínas, tá bom? Proteínas facilitadoras, por isso que o nome é difusão facilitada. Vamos dar continuidade aqui, galera? Olha aqui, ó, citoplasma agora, estrutura mais interna de dentro da célula. Falamos bastante de membrana, que é de fato o que mais pode cair no Enem e na UERJ, mas o citoplasma também não fica por trás não, tá? O citoplasma é bastante cobrado. Olha aqui, quais são os componentes do citoplasma? Eu tenho a parte mais líquida, tá? Aquela parte mais gel do citoplasma, que eu vou chamar de citosol, tá bem? É o local onde ocorrem várias reações químicas. E também eu tenho a parte que compõe as organelas desse citoplasma, ou seja, eu tenho estruturas mais sólidas, tá? Então a parte sólida, a parte de organelas, eu posso chamar de citoplasma figurado. Tudo bem? Eu coloquei aqui, ó, as principais organelas, tá bem? Eu elenquei aqui pelos números, tá? Nesse nosso esqueminha aqui, para a gente observar a funcionalidade de cada uma. Primeiro, eu tenho o ribossomo, né? O ribossomo, assim como lá nas bactérias, vocês lembram que as bactérias, mesmo sendo indivíduos procariontes, com células mais simples, eles vão apresentar os ribossomos. Olha os ribossomos, eles vão fazer a síntese proteica. Show de bola? E eu destaco para vocês que essa síntese de proteínas, essas proteínas que são fabricadas nos ribossomos, elas vão atuar dentro da própria célula. Então, o ribossomo tem o maquinário, faz a proteína continua dentro da célula. Isso vai ser importante por quê? Porque a próxima estrutura, o retículo endoplasmático rugoso, que é esse daqui, ó, que está cheio de bolinhas, vocês estão vendo? É uma estrutura que também faz proteínas, mas vai fazer proteínas em uma quantidade enorme, tá bom, galera? Vai fazer muita proteína. Por quê? Essas estruturinhas em amarelo aqui, ó, que estão representadas, que estão acopladas nesse retículo rugoso, vão ser ribossomos também. Olha a grande quantidade de ribossomos que essa organela apresenta, né? Vocês lembram muito bem que o ribossomos faz síntese proteica. Agora, qual a diferença da proteína que esse cara faz da proteína que o ribossomo que está lá livre no citoplasma vai fazer? A diferença é que o retículo endoplasmático rugoso vai produzir proteínas para serem secretadas para fora da célula, tá bem? Então ele produz proteínas, essas proteínas vão ser endereçadas para fora da célula. Então se você pensar aí, por exemplo, numa célula de uma glândula que produz muitos hormônios que tem que jogar para fora da célula, você vai ver que nessa célula dessa glândula vai ter muito dessa organela, tudo bem? Porque é uma organela que está relacionada com a fabricação de proteínas para ser mandada para fora. Olha agora, eu tenho também um outro retículo, tá? O retículo endoplasmático liso, que vai ter várias funções. Esse cara aqui, ó, nessa região aqui, que ele não vai ter ribossomos acoplados a ele, tá? Primeiro, ele vai produzir lipídios, tá? Vai ter uma síntese de lipídios sendo produzidos ali.
Então, tem hormônios esteroides, por exemplo, sendo produzidos por essa organela. Eu tenho fosfolipídios sendo produzidos por essa organela. Então, se alguma parte da membrana ele se degradar, o fosfolipídio se degradar, ou a membrana ser perdida, alguma parte dela, quem vai produzir os fosfolipídios novos é essa região aqui do retículo endoplasmático liso. Show de bola? Eu também tenho a questão que o retículo endoplasmático liso vai atuar na desintoxicação do nosso corpo. Então, quando a pessoa bebe bastante bebida alcoólica, o álcool é nocivo ao nosso corpo, esse álcool vai ser direcionado lá para o retículo endoplasmático liso, dando uma ênfase maior lá do fígado, tá bem? E lá no fígado esse álcool vai ser degradado por essa organela, o retículo liso. Show de bola? Eu também tenho um outro exemplo para vocês, a questão de agrotóxico. Hoje em dia a gente come muito agrotóxico, tá? O legume do mercado vem com muito agrotóxico. Esse agrotóxico é nocivo para o nosso corpo, eles são geralmente direcionados ao fígado, às células hepáticas, para desintoxicação, para quebra dessas moléculas e excreção posterior. Tudo bem? Seguindo aqui, ó, número 4, eu tenho o complexo de Golgi. Complexo de Golgi extremamente importante também, tá? Olha aqui onde ele está, ó, esse número 4 aqui, ó. O complexo de Golgi vai ter várias funções, mas a principal dele é o processo de secreção celular. O que é secreção celular? Secretar tudo que eu mando para fora da célula, mas que eu tenho o endereço certo. Por exemplo, hormônio. Eu tenho um hormônio que vai atuar nas células musculares, por exemplo. Esse hormônio vai ser secretado por um tipo celular, vai ir para a corrente sanguínea e chegar lá no músculo. Então, essa secreção celular vai estar relacionada com as proteínas que são produzidas por quem? Pelo retículo endoplasmático rugoso. Olha aí, essas duas organelas elas trabalham em conjunto. Por quê? O retículo rugoso produz proteínas, essas proteínas são direcionadas ao complexo de Golgi. Esse complexo de Golgi vai tornar essa proteína ativa, lembrando que a proteína, ela, dependendo da sua forma, ela tem uma função, né? Então, essa proteína ela ganha a sua forma final dentro do complexo de Golgi. E vai ganhar uma vesícula, ou seja, uma bolsinha que vai envolver ela, tá bem? E depois vai ser secretado. O complexo de Golgi a gente costuma dizer que é o Sedex da célula, tá bem? Ele vai pegar a proteína, empacotar ela e mandar para o destino. Show, galera? É isso do complexo de Golgi. Ele tem outras funções também, ó. Ele vai produzir, por exemplo, umas bolsinhas, umas vesículas cheias de enzima dentro, que nós chamamos de lisossomos, que fazem a digestão celular, digestão intracelular. Eles também vão produzir lá no espermatozoide uma estrutura que fica na ponta do espermatozoide, que é uma bolsinha também cheia de enzimas que nós chamamos de acrosoma. Acro está relacionado com extremidade, tá? Então, o acrosoma é uma bolsinha que fica na extremidade do espermatozoide. Vai ser uma bolsinha bem interessante e importante para o processo de fecundação. Vai ter uma questãozinha que eu vou falar sobre ela para vocês, tá bom? Seguindo então aqui, ó, eu tenho o número 5, que é o lisossomo. É uma vesícula, tá? Uma estrutura globular, que dentro dela tem várias enzimas digestivas para fazer digestão intracelular. Digestão de quê, professor? Digestão, por exemplo, de uma bactéria, em que uma célula de defesa vai englobar essa bactéria para dentro dela. Essa bactéria vai ser digerida por lisossomos. Outro tipo de digestão, professor, no caso, uma organela que já não esteja funcionando muito bem, por exemplo, uma mitocôndria que já não está produzindo uma certa quantidade de ATP, ela vai ser degradada. Por quem? Pelo lisossomo, e essas moléculas que foram produtos dessa degradação vão ser direcionadas para produzir outras organelas ou produzir uma nova mitocôndria, tudo bem? Então tem essa digestão intracelular acontecendo por umas vesículas que eu chamo de lisossomos. Eu tenho também o cara que é esquecidão no churrasco, que eu chamo de peroxissomos, tá? Os peroxissomos, eles têm a principal função de degradar o peróxido de hidrogênio, que é a famosa água oxigenada, tá bom? Essa água oxigenada é resíduo de vários processos metabólicos que ocorrem dentro da célula, e ela precisa ser degradada, porque senão faz com que a célula desencadeie várias reações químicas maléficas para ela. Então tem o peroxissomos, que vai estar relacionado também ali com a questão de desintoxicação, juntamente aqui com retículo liso. E essa organela caiu, né, no primeiro EQ da UERJ esse ano. Então vamos ficar atento aí para essas organelas que são mais esquecidas, tá, galera? Vamos lá, número 7 aqui eu tenho representando os centríolos, tá? Os centríolos são tubinhos proteicos formados por microtúbulos, que eles vão estar relacionados com o citoesqueleto da célula, ou seja, a célula tem um emaranhado, uma rede, uma teia de proteínas tubulares que vão dar a forma da célula, né? Como se fosse um esqueletinho mesmo, mas um citoesqueleto que está relacionado com a célula. E também ele vai estar relacionado com a divisão celular.
Esses microtúbulos, não sei se vocês lembram das aulas de biologia do ensino médio, que no momento da divisão celular eu tenho os cromossomos, o material genético sendo separado de um lado para o outro. Esse material genético é separado através de proteínas que eu chamo de microtúbulos, que são produzidas através dos centríolos. Show? E por último, eu tenho as mitocôndrias, que são muito importantes, é a nossa usina de energia. Vão produzir ATP, né, que é a nossa molécula energética, através do processo que eu chamo de respiração celular. Vocês já devem ter ouvido falar dela. São muito importantes, tá bem? Vamos lá aqui, ó, agora, uma questãozinha da UERJ, vendo aqui como que pode cair a questão de organelas na prova. Olha aqui, ó. A mucolipidose 2 é uma condição hereditária rara que ocasiona problemas ao crescimento. Ela é causada pela deficiência de uma enzima envolvida no processo de fosforilação de pré-enzimas a serem enviadas aos lisossomos. Sem a fosforilação adequada, essas pré-enzimas são encaminhadas para fora da célula, em vez de serem utilizadas nos processos de digestão intracelular. A disfunção provocada por essa síndrome impede os processos adequados de fosforilação e de transporte pré-enzimas e de transporte das pré-enzimas que ocorram na seguinte organela. Então a gente tem aqui, ó, um processo aqui, ó, de encaminhamento para fora da célula, o encaminhamento de uma proteína, né, de uma pré-enzima que não deveria sair da célula. Então a gente tem um distúrbio relacionado a uma organela. Que organela é essa que faz o encaminhamento de proteínas para fora da célula? É o nosso correio da célula, o nosso SEDEX. Ó, tem letra A, ribossomo, letra B, mitocôndria, letra C, complexo de Golgi. É a resposta correta, tá bem? Lembra bem, ó, desse transporte, essa secreção celular relacionada com o complexo de Golgi. Olha aqui agora, discursiva da UERJ, rapidinho para a gente fazer. Essa aqui é muito boa, de 2019. Ó. Nos últimos anos, estudos mostraram que em neurônios de pacientes com Alzheimer, uma enzima desencadeia a fragmentação de uma determinada organela citoplasmática. Essa fragmentação resulta em alterações no empacotamento e encaminhamento de proteínas para o exterior da célula. Ele já explicou o funcionamento dessa célula. Ele quer que você nomeie essa organela citoplasmática fragmentada nos casos dos pacientes com Alzheimer e apresente uma função dessa organela relacionada à reprodução humana. Coloco aqui para vocês, pessoal, o gabarito seria o quê? Complexo de Golgi, que vai estar relacionado com empacotamento e encaminhamento das proteínas para fora da célula, o processo que eu chamo de secreção celular, e qual vai ser a atuação dessa organela, a função dela na reprodução humana. Ela vai formar o acrossoma lá nos espermatozoides. Aqui eu tenho um exemplo para dar para vocês. Olha aqui. Eu tenho então aqui, ó, o espermatozoide representado, uma região de cabeça, uma região aqui, uma peça intermediária, né? E eu tenho a cauda aqui dela. Na ponta dessa cabeça eu tenho aqui uma vesícula cheia de enzimas. Essa vesícula eu chamo de acrossoma, tá bem? Qual vai ser a função dessa enzima? Olha aqui, dessa vesícula, né? Eu tenho aqui, ó, o ovócito da mulher e vários espermatozoides tentando entrar nesse ovócito. Mas esse ovócito tem várias estruturas que vão promover a defesa, tá bom? Desse ovócito. A primeira defesa é essa daqui, ó, que está mais em azul claro, que eu chamo de zona pelúcida, tá bem? A zona pelúcida vai ter vários ácidos ali, várias estruturas protetoras, principalmente o ácido hialurônico. E dentro desse acrossoma, essa bolsinha de enzima, eu vou ter enzimas que vão digerir essas estruturas que formam a zona pelúcida. Então, para o espermatozoide adentrar o ovócito e formar ali o processo de fecundação, ele precisa chegar nessa zona pelúcida e estourar essa bolsinha cheia de enzimas para essas enzimas degradarem essa estrutura que eu chamo de zona pelúcida, e aí sim o espermatozoide conseguir inserir o núcleo dele lá dentro, né, o material genético dele dentro do ovócito, aí vai se tornar óvulo, vai se tornar zigoto e, enfim, vai seguir o processo de fecundação. Tudo bem, pessoal? Então tem o acrossoma relacionado com isso. O acrossoma é produzido pelo complexo de Golgi também. Agora, se o cara tem um distúrbio na produção de espermatozoide em que ele não tem esse acrossoma, ele pode se tornar infértil, ter uma fertilidade muito menor do que uma pessoa que tem o acrossoma normal, tá bem? Porque esse acrossoma é fundamental para a degradação da zona pelúcida. Bom, vamos seguindo aqui, pessoal, olha aqui. Agora vamos falar de núcleo, finalizando aqui essa nossa revisão geral sobre citologia. Eu tenho aqui, ó, vamos lá, qual vai ser a função desse núcleo? Lembrando, a carioteca, tá? Aquela membrana nuclear é o que vai definir o que é núcleo. Dentro desse núcleo vai ter o armazenamento do material genético celular, que é o quê? É o DNA.
Olha que interessante. Esse DNA ele vai ficar compartimentalizado lá dentro. O que significa isso, professor? Imagina lá o DNA, aquela cadeia de DNA que parece até uma escadinha, aquela dupla hélice que todo mundo conhece, tá bem? Então, ó, ele quando a célula vai estar produzindo as suas proteínas, expressando o seu material genético, ele vai estar assim, ó, pouco enrolado. Então, vai estar pouco enrolado aqui, pouco enrolado aqui. Agora, quando ele já vai para um processo de divisão celular, esse material genético, esse DNA, ele vai se enrolando, se enrolando, se enrolando, fica mais espiralizado. E quando ele de fato está no processo de divisão celular, ele fica tão espiralizado, tão espiralizado, que ele forma estruturas que nós chamamos de cromossomos, tá bem? Que é bastante espiralizados. Show? Olha aqui, ó, que interessante. Então eu tenho aqui, ó, a molécula de DNA que vocês observam, e ela vai começar a se enrolar. Aqui ela começa a se enrolar, e umas proteínas que parecem uns carretéis de ioiô, vai se enrolando ali, se enrolando. Essas proteínas eu chamo de estonas, tá? Olha aqui, o DNA, então, ele se espiraliza em proteínas estonas. Então, ele vai se espiralizando, depois essas estonas, elas se espiralizam ainda mais, até no final formar o famoso cromossomo, tá? Que é um cromossomo extremamente condensado. Esse material genético vai estar muito condensado, tá bem? Agora, vamos ver como que isso pode cair na UERJ e também em Enem. Isso aqui também pode cair em Enem. Olha aqui, ó. Em células eucarióticas, a cromatina pode se apresentar como eucromatina, uma forma não espiralada, ou como heterocromatina, uma forma muito espiralada. Na metáfase, muitas regiões de eucromatina se transformam em heterocromatina, formando cromossomos bastante espiralados, conforme mostra o esquema. Vamos lá, pessoal. Eu tenho, ó, uma região que é pouco espiralada do DNA, tá bem? O DNA está bem esticadinho, aquela escadinha está bem esticada. Eu chamo essa região de eucromatina, tá? E eu tenho regiões que já estão começando a se espiralizar. Eu chamo de heterocromatina. Então, quando está espiralizado, esse DNA tá mais condensado, eu chamo de heterocromatina. Quando não está espiralizado, está bem esticadinho, eu chamo de eucromatina. Qual a diferença dessas duas regiões? A região de eucromatina, que não está espiralizada, é uma região que está ocorrendo a expressão gênica, tá bem? Então vamos observar aqui, vamos imaginar que esse DNA aqui está numa célula, por exemplo, da pele. E a célula da pele produz uma proteína que eu chamo de melanina, que é a proteína que dá cor à nossa pele. Essa região aqui, que não está espiralizada, é a região que tem o gene que vai codificar a proteína melanina, ou seja, vai ter como se fosse a receita aqui de produzir a melanina nessa região aqui. Como é uma célula da pele, ela vai estar produzindo bastante melanina, então essa região aqui não vai estar espiralada, porque a célula vai estar se utilizando dessa região por muitas vezes, tudo bem? Enquanto eu tenho nessa região da mesma célula, tá? E do mesmo material genético, uma região mais espiralada, que eu chamo de heterocromatina, sendo uma região ali de uma proteína que ela não vai precisar. Por exemplo, essa região aqui codifica, né, tem a receita para produzir uma proteína que eu chamo de miosina, que é uma proteína que está no músculo. A célula da pele não precisa de proteína muscular, porque não faz contração muscular. Então, para que ela vai desespiralizar essa região? Perfeito? Então, essa região de heterocromatina é uma região em que a célula não está se utilizando. Tem os genes que ela não vai precisar no momento. Agora, tem a região de eucromatina que ela vai precisar utilizar ali o tempo todo para produzir proteínas novas. Show? Então, vamos lá, vamos observar aqui o comando da questão. Considerando uma mitose típica, a formação de cromossomos bastante espiralado favorece o seguinte processo. Então, eu tenho o cromossomo se formando aqui. Lembrando que esse cromossomo ele só fica nessa forma aqui no processo de divisão celular. Então, a formação do cromossomo, desse DNA completamente espiralado, vai favorecer o quê? Letra A, a transcrição dos genes pela RNA polimerase. Transcrição está relacionado à expressão gênica, tá, pessoal? Lembrando que se está muito espiralado assim, não tem como ter expressão gênica. Para ter expressão gênica tem que estar assim, bem retinho, sem estar espiralado. Distribuição do DNA para as células filha. Distribuição do DNA para as células filha. Isso facilita muito bem, tá bem? Se eu deixar meu material genético mais condensado, é mais fácil de eu dividir ele. Show? Síntese de proteínas nos ribossomos, também não síntese de proteína está relacionado com expressão gênica, e redução do cariótipo original, também não tem muito a ver. Alternativa correta, e esse cromossomo sendo formado vai facilitar a distribuição do DNA para as células filha. Show, galera?
Aqui então a gente finaliza o nosso material, a nossa revisão, né, sobre citologia. Qualquer dúvida podem mandar mensagem para mim, podem mandar mensagem para a Júlia. Espero que esteja uma coisa mais clara na cabeça de vocês, que é um assunto que não vai dar tempo de trabalhar presencialmente, a gente trabalhou aqui online e eu acredito que foi bastante proveitoso. Valeu, pessoal! Tchau, tchau, tamo junto, bons estudos e vamos que vamos vencer esse vestibular.